Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 9, a partir do verso de número 7. Livro dos Juízes, capítulo de número 9, a partir do verso de número 7. Nosso texto vai do verso 7 até o verso de número 21. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia a leitura desse texto. Juízes 9, verso 7 até o verso de número 21. Diz assim: Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim. E em alta voz gritou dizendo: Cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre vocês? Para dominar sobre as árvores. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegre-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas, se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche seus olhos. Deus santo e amado, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha falar conosco esta noite. Ó Deus, nos instrua, nos capacite, ó Deus, e nos ensine. Nós pedimos ao Senhor. Traga, Deus, ó Pai, as Tuas verdades aos nossos corações. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. O título da nossa mensagem de hoje é: fique tranquilo, Deus está de olho. Ele está no controle. Então fica tranquilo. Podemos descansar. Podemos descansar no Senhor porque Ele está no controle de todas as coisas. Geração vai, geração vem. Esse foi o tema da nossa última mensagem. E concessões que foram abertas pela geração anterior, nós estamos percebendo no livro dos Juízes que elas tendem a se escancarar na geração futura. As coisas tendem a ficar pior. Infelizmente é uma realidade, o nosso texto mostrou isso. Lembra de Gideão?
Gideão foi um bom homem, foi um grande líder, porém Gideão fez concessões. Por exemplo, ele permitiu Baal no meio do povo, lá no finalzinho da sua vida. Ele agiu por vingança, ele agiu por inveja, ele agiu por orgulho. O seu filho Abimeleque amplificou ainda mais os feitos de Gideão. Mas os feitos ruins, não os bons. Como eu disse no último sermão, Abimeleque nem sequer querer fingir ser crente. Ele tentou. Ele escrachou mesmo toda a maldade do seu coração. Mas e aí? Será que, assim como na história de Sodoma e Gomorra, não há uma pessoa correta no meio disso aqui tudo? Será que não tem? Será que não há uma esperança, nem que seja uma fagulhazinha de esperança? Será que as coisas agora vão desandar mesmo? Nós ouvimos que as coisas vão começar a ficar mais escuras, à medida que nós vamos nos adentrando no meio do capítulo 9, capítulo 10 e por aí diante. Mas será que não há uma fagulhazinha de esperança no meio dessa escuridão? Será que não há um bom perfume de rosas no meio desse cheiro podre que exala desse povo? No sermão de hoje nós vamos perceber, queridos, que mesmo quando as coisas estão indo muito mal, como estão indo agora, Deus está alerta. Ele está de olho. Vendo o que se passa, sempre tem pessoas fiéis a Ele, que serão instrumentos em suas mãos. O Senhor sempre alerta o seu povo de seus maus caminhos. Sempre alerta. O Senhor sempre vai alertar. Ele vai dar um jeito de alertar o seu povo. Ele vai dar um jeito de avisar o seu povo. Mesmo quando as coisas estão indo mal, podemos ficar tranquilos. Deus está de olho. Deus está olhando todas as coisas. Vamos para o nosso texto. O povo caiu na conversa de Abimeleque. Lembra dos últimos versos? Verso 5, verso 6, do capítulo do sermão anterior, ainda no capítulo de número 9. O povo caiu naquela conversinha de Abimeleque. Olha, é melhor vocês me coroarem rei. Aliás, eu sou filho de Siquém também. Meu pai é Jerubaal, meu pai é Gideão, mas a concubina, a escrava de onde nasci, ela é de Siquém. Então eu sou sangue do sangue de vocês. Eu sou irmão de vocês. É melhor vocês serem governados por mim do que os outros 70 filhos de Gideão. E o povo caiu nessa conversa. A cidade de Siquém, Bet-Milo, 2 cidades grandes, caíram nessa conversa. A cerimônia ela estava pronta. Eles estavam ali prontos para coroar Abimeleque rei. Veja no verso de número 6, que nós lemos no sermão anterior. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém, toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, ainda num lugar especial para Israel, num carvalho memorial, aonde ali Josué havia proclamado as bênçãos do Senhor. E ali estavam eles, naquele mesmo lugar, proclamando, nomeando Abimeleque rei. A cena estava toda armada. Mas ao mesmo tempo, nós vamos perceber aqui no verso de número 7, uma situação completamente inesperada. Perceba, e é um tanto quanto engraçado o que acontece aqui. Na verdade, a cena ela é divertida. Seria divertido ver tudo isso aqui acontecendo. Nós observamos toda a solenidade da cerimônia, o coração, a coroação ali de Abimeleque, todos aqueles políticos, líderes de Siquém, de Bet-Milo, olhando para ele com aquele olhar sério. Sabe, quando um presidente, ele assume, ele vai tomar posse, e fica todo mundo lá do lado sério, com aquele olhar. Eu imagino a cena dessa forma, Abimeleque sendo coroado, e aqueles líderes daquela cidade com aquela cara solene, aquela cara séria, e de repente, um grito irreverente. Em um lugar completamente inusitado,
E esse grito, ele vai profanar aquela ocasião solene. Ei, vocês, escutem-me. É o que diz Jotão. Todos os olhos então se voltam para o Monte Gerizim. Estranhamente, o Monte Gerizim. Você se lembra? Deuteronômio 27. Gerizim é importante na história de Israel. Deuteronômio 27, verso 12 a 13. Josué, capítulo 8, verso 33. É no Monte Gerizim, onde a renovação da aliança acontece. É no Monte Gerizim, onde as bênçãos do Senhor são proclamadas. No Monte Gerizim. E lá nesse monte, uma voz grita: ei, vocês! O Monte Gerizim, antes um lugar de bênção ou de proclamação das bênçãos do Senhor, agora vai se tornar um lugar de proclamação de maldições. É isso mesmo, que esta voz irreverente começa a gritar nesse momento. Ali estava Jotão. Jotão é o filho mais moço de Gideão. É o caçula de toda a turma. E se você vê o verso de número 5, nós vamos perceber que Jotão, naquela matança, lembra quando Abimeleque e aqueles capangas que ele pagou com dinheiro, lembra? Eles vão até a casa de Gideão e vão matar todos os filhos de Gideão. Porém, Jotão foge. Jotão conseguiu escapar daquela matança. E ali estava ele, empoleirado naquele monte, com uma história pronta para contar para aquele povo. E através desse grito irreverente, ele começa: no monte da bênção, ele irá proclamar uma maldição. Perceba o que Jotão diz. E nós entramos no verso 8 até o verso 15. Que inicia como uma fábula. Jotão conta uma fábula. E o que é uma fábula? Uma fábula é uma narrativa curta, fictícia, geralmente protagonizada por animais ou coisas que assumem papéis humanos. Sabe, por exemplo, um cachorro entrou no seu carro e foi trabalhar. É basicamente isso. Isso é uma fábula. E Jotão está contando uma fábula para esse povo. Essa história fictícia. Porém, as fábulas, elas sempre têm o intuito de trazer uma lição moral. E não é diferente com a fábula contada aqui por Jotão. A fábula, ela é simples. As árvores querem um rei. É simples a fábula. São árvores procurando um rei. E elas pedem para a oliveira: ei, você, quer ser o nosso rei? Elas dizem para a oliveira. E a oliveira diz: não, eu tenho meu azeite para cuidar. O meu azeite é amado por Deus e é amado também pelo homem. É para isso que eu existo. Eu não vou trocar. Cuidar do meu azeite para ser rei de vocês. Então as árvores, tristes com a primeira tentativa, vão então para a segunda. E elas procuram a figueira. E ela responde: não, eu tenho meus figos, meus doces figos. Aliás, o doce de figo da Clarice é uma delícia. Deus abençoe muito a senhora. Eu tenho os meus figos para cuidar. Eu tenho os meus frutos para cuidar. Você acha que eu vou trocar os meus frutos, cuidar dos meus frutos, do meu doce fruto, para reinar sobre vocês? Não, eu não vou trocar. As árvores então vão até a videira, que diz: a minha função é produzir vinho. E vinho, e ela diz, que agrada a Deus e agrada aos homens. É para isso que eu existo. O texto então diz que frustradas, elas vão até o espinheiro. E o espinheiro gosta da ideia. O espinheiro gosta da ideia. O espinheiro acha tudo aquilo uma excelente ideia. Aliás, o espinheiro não produz fruto. O espinheiro não produz azeite. O espinheiro não produz vinho. Ele só produz espinhos. Nada além de espinhos. Ele, ser rei é até algo interessante. A fábula, ela não enfatiza aqui a inutilidade da realeza. Não, o intuito dessa fábula não é isso.
Mostrar que os reis são inúteis e não tem nada para oferecer. Não. Na verdade, o intuito da fábula de Jotão é mostrar a inutilidade de Abimeleque como rei. Abimeleque é um rei inútil. Abimeleque é um rei que não tem qualificação nenhuma para ser rei. É isso que ele está ensinando aqui. A preocupação não é que os candidatos dignos depreciem a oferta da realeza, não. Mas que o espinheiro, isso é preocupante. É um espinheiro aceitando essa proposta. E isso preocupa. E isso deve ligar um alerta. É uma fábula. Porém, essa fábula ela segue de uma acusação. Verso 16 até o verso de número 21. Como eu disse, o problema não é a realeza, mas é o caráter do rei. É o caráter dos comparsas do rei. Esse é o problema. E como Jotão deixa claro isso nos versículos 16 a 20. Ele deixa isso muito claro aqui. O tema de Jotão é a tolice e o perigo de aceitar uma liderança claramente não qualificada para isso. Abimeleque não deveria ser rei de vocês. Espinheiros são nada menos do que bons combustíveis, mas são péssimos reis. Eles queimam melhor do que reinam. É isso que Jotão está ensinando. O espinheiro é bom você pegar, bota fogo lá, acende uma fogueira com ele, nada além disso. Abimeleque está sendo coroado nesse dia nefasto, mas ele não traz nada de bom. Não há doçura, não há vinho, não há azeite, não há fruto, não há nada em Abimeleque. Ele não tem beleza, ele não tem bondade, ele não tem doçura, é apenas espinho. Essa é a história de Jotão. Eles estão coroando alguém que não será nada bom para eles. Jotão faz uma denúncia séria. Em suma, o que ele está dizendo aqui é, se o que vocês fizeram, preste atenção no que ele vai dizer no verso 16 a 20. Resumindo se o que vocês fizeram é certo, se aquilo que vocês fizeram é correto, em escolher o que estão escolhendo para reinar sobre vocês, se em relação à minha família, a família do meu pai, Gideão, que lutou com vocês, que livrou vocês das mãos, das garras dos midianitas, e vocês entendem que pagar isso com o massacre dos meus 70 irmãos, só porque Abimeleque é parente de vocês, se isso é certo, se isso é justo, parabéns, palmas para vocês. Mas, ele continua, se esse não for o caso, se o que vocês fizeram não é correto, se o que vocês fizeram não é justo, que Abimeleque consuma vocês. Consuma todos vocês, cidadãos de Siquém, cidadãos de Bet-Milo. E que o contrário também aconteça, que vocês consumam Abimeleque. Na verdade, Israel se tornará aqui, dentro desta maldição proferida por Gideão, um grande incêndio. Onde Abimeleque irá incendiar o povo. E o povo irá incendiar Abimeleque. Esse é o futuro, caso vocês tenham agido errado. Jotão é um homem de coragem, hein? No meio daquela coroação, no meio daquela cerimônia, de forma irreverente, corajosa, ele grita. Um homem de coragem. Mas ele também não é um homem bobo, né? Ele não vai ficar ali. Veja o que o texto diz aqui no final. Depois disso, Jotão fugiu para Beer, porque ele estava com medo de Abimeleque. Abimeleque era um homem perigoso. Jotão tem coragem, mas não é bobo, ele foge. Ele foge com medo de Abimeleque, ele se manda daquele lugar. Queridos, o que nós podemos aprender diante dessa história? Parte dessa história, que vai continuar depois no verso de número 22. O Senhor sempre está alerta. Sempre está alerta. E o Senhor sempre alerta o seu povo de seus maus caminhos.
A ideia é justamente esta aqui. As Escrituras sempre nos mostram, sempre, a preocupação de Deus com o seu povo. O Salmo 1 que nós lemos aqui, no início do nosso culto, na nossa liturgia, é claro em relação a isso. O Senhor nos alerta. O Senhor nos mostra a sua vontade e nos conduz ao seu caminho, o seu certo caminho. No Salmo 1, o caminho do justo e o caminho do ímpio são demonstrados ali. No Sermão do Monte também nós temos algo parecido, não é? Caminho largo, caminho estreito. O caminho largo, ele é tranquilo, gostoso de trilhá-lo. O estreito não. Mas o largo a gente sabe, ele vai caminhar, ele vai conduzir à perdição. O caminho estreito, à vida. É isso que Jesus diz. Deus está sempre nos alertando. E esse texto, o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra como Deus está sempre cuidando. E como Ele faz isso? A primeira forma que nós percebemos no nosso texto, Deus cuidando e alertando o seu povo é levantando aqueles que são fiéis a Ele. É a primeira forma que Deus faz. Por pior que pareça o estado da igreja, queridos, por pior que seja, talvez você tenha sido, durante muito tempo, cético em relação à igreja. Talvez você vive desacreditado da igreja. Talvez você vive dizendo que a igreja não presta. Eu não quero me envolver com esse negócio de igreja. Não quero me envolver com nada. Não quero fazer parte de nada. Não tem nada de bom aqui. E tem hora que parece que é isso mesmo. Tem hora que parece que é isso mesmo. Eu já disse isso e repito aqui, a igreja às vezes decepciona. Não é verdade? Às vezes decepciona. Às vezes nós somos machucados. O povo de Deus aqui na história de Juízes é um povo que decepcionou aqui inúmeras vezes. Nós talvez esperássemos grandes coisas desse povo, mas não. É um povo que por vezes decepcionou. E a igreja às vezes decepciona sim. A situação da igreja às vezes não é boa. Mas o Senhor está atento. O Senhor está atento. Ele não está tirando uma soneca, nem foi viajar de férias. Não, Deus não foi. Ele está de olho. Ele está atento. E um sinal de que Ele está atento é que mesmo quando parece que as coisas estão desandando, o Senhor levanta aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor levanta. Pessoas fiéis. Pessoas comprometidas. Pessoas que têm um compromisso com a sua verdade e com a sua palavra. Lembra do período de Elias? Tudo desandava. Elias completamente desacreditado. Mas o que Deus mostra e diz a Elias: Elias, existem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Eles não se curvaram, Elias. Fique firme. Fique firme. Sempre haverá crentes como Daniel, como Ananias, Misael, Azarias, que não vão se curvar diante da estátua do rei, que não vão se deixar iludir com as finas iguarias do rei. Haverão crentes fiéis, e Deus os levantará. E é Deus cuidando, é Deus alerta com a sua igreja, usando esse povo. Olhe para o período da Reforma. Reforma Protestante, século XVI. Naquela época a igreja estava em uma decadência espiritual e moral. Basta ler a história, era um período de trevas, de escuridão. Não só porque aquela época é chamada de Idade das Trevas, não. Mas eram trevas no coração. O povo completamente iludido, com falsas promessas, com indulgências. Parecia não haver esperança nenhuma para a igreja daquela época. Mas um simples monge, chamado Martinho, tinha Deus trabalhando em seu coração. E Deus o levanta. E o que foi a Reforma Protestante? Porque Deus levantou um homem. Um homem
num período de grande escuridão. No nosso texto, Jotão, o caçula, o menor de todos os irmãos. Meus queridos, sempre haverão crentes fiéis. Por mais que às vezes nós olhamos para a igreja, às vezes nós percebemos momentos difíceis, existem crentes fiéis. Existem irmãos tementes ao Senhor. Existem irmãos que amam o Senhor. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, verso 5. Veja o que diz o texto. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Existe um povo fiel. Existe um povo que não se deixou vender. Existe um povo que permanece firme ao Senhor. Existe um povo que ama a lei do Senhor e o seu prazer está nela. E ele medita nela dia e noite. Existe um povo fiel. Por eles o Senhor trará os seus alertas. E nós devemos dar ouvidos a eles. Que nós possamos ouvir a esses que são fiéis ao Senhor. Porque Deus os usa para alertar a sua igreja. Para despertar a sua igreja. Para que a sua igreja não se perca em pecado, em ilusões. Há sempre um povo fiel. E que se nós, queridos, amamos a Deus, amamos a palavra do Senhor, que nós possamos nos colocar à disposição de Deus para sermos usados por Ele. Você que ama ao Senhor, você que ama a palavra do Senhor, se coloque à disposição desse Deus para ser usado em nome de Jesus. Deus está cuidando e Ele faz isso levantando o seu povo fiel. Mas Ele faz isso de uma outra forma também. Deus está cuidando e Ele faz isso nos alertando com respeito às escolhas dos nossos líderes. Ele também nos alerta com respeito a isso. Meus queridos, é constante na palavra de Deus, constante. Na Bíblia, o alerta ao povo do Senhor com respeito a colocar na liderança da igreja homens que não deveriam estar lá. É constante isso na palavra de Deus. A Bíblia alerta contra falsos mestres. A Bíblia alerta contra falsos profetas. A Bíblia alerta como contra lobos travestidos de ovelha. A Bíblia alerta. Pessoas que não deveriam estar aonde estão. São vários alertas. A Bíblia traz claros critérios sobre como nós deveríamos escolher um líder para conduzir o povo do Senhor. Inúmeros critérios. Nós temos, por exemplo, lá a carta a Timóteo, onde Deus fala sobre isso. Nós temos, por exemplo, a carta a Tito, onde Deus fala sobre isso. Existem critérios. E esses critérios é o Senhor nos dizendo: não coloquem homens para liderar se eles não forem desta forma. E Ele traz uma lista. Bum. Somos alertados. Somos avisados. E o que Israel fez? O que a igreja, infelizmente, anda fazendo? Colocando o oposto daquilo que Deus manda. Infelizmente. E infelizmente, sabe quem é que recebe a culpa? Ou aqueles que recebem a culpa? Deus e a igreja. Vão culpar Deus. Vão culpar a igreja. Mas escolheram mal. Colocaram quem não devia ter tido nem sequer a oportunidade de ser escolhido. Foi assim com Israel. E nós vamos ver que, por vezes, Israel, por escolher um mau líder, vai culpar Deus pelo líder que eles têm. Essa história se repete na vida de Israel. Mas espera aí. Se ele está lá, foi vocês que colocaram. Vocês que coroaram esse sujeito aí.
nós nos esquecemos que Deus está lá todos os dias, nos alertando com respeito aos caminhos que nos conduzirão à destruição. Por isso, cuidado, cuidado. Que nós possamos ter cuidado mesmo, queridos, com aqueles que colocaremos em lideranças. Que a igreja do Senhor Jesus, espalhada por essa terra, tenha cuidado com aqueles que serão líderes. Que nós possamos ter cuidado. Mas infelizmente mesmo, não faltam, por exemplo, igrejas que ao escolherem líderes, seguem os caminhos muito mais parecidos com a escolha de Abimeleque. Caminhos obscuros. Critérios obscuros. Alguns desses critérios, por exemplo, alguns vão escolher por conveniência. Talvez este seja um dos critérios utilizados. É bem característico do falso profeta, a conveniência. Bem característico. Só diz o que queremos ouvir. Então é conveniente para nós. A gente só ouve o que gosta, só ouve o que queremos, está tudo certo. Ninguém sai incomodado, ninguém sai desgostoso, sai todo mundo feliz. Conveniência. Ele não é um jotão que acusa pecados. Não é. Porque isso não é conveniente. Esse talvez é um dos critérios que nós utilizamos, infelizmente. Há outros critérios, por exemplo, quem sabe é aquele sentimento de tá na hora de mudar um pouco. Vamos dar uma chacoalhada, sabe? Escolher um líder que chacoalha isso aqui, bagunça um pouquinho, muda as coisas, radicaliza tudo. Está na hora da gente, sei lá, virar a página. Vamos fazer isso, escolher uma pessoa para fazer isso para a gente. Qual que é o resultado? Uma igreja completamente descaracterizada. Totalmente descaracterizada. Falando de nós aqui, presbiterianos, tem presbiteriana do Brasil só na placa e nada além disso. Nada além disso. É uma placa, está lá, bonita, tem até a sarça, acende verde. Mas ao se entrar ali, está cheia de misticismo, emocionalismo, uma liturgia bagunçada. Não é isso? Abandonando suas confissões, suas convicções, um culto que não parece culto. Na verdade, eles nem querem que pareça. Não vamos dar cara de culto, não. O pessoal não gosta disso mais. Infelizmente, esse tem sido o critério de muitos. Infelizmente. Infelizmente. Um outro critério também é aquele critério, esse aqui é um dos nossos. Vamos pôr ele para nos representar. Vamos pôr ele. É um dos nossos. É sangue do nosso sangue. Abimeleque era esse, né? Ele é dos nossos. Aí o líder fica com medo. Ele não toma decisões, porque se tomar, vai ferir aqueles que colocaram ele lá. Vai agir por frouxidão. Vai agir por barganha. Infelizmente, esse tem sido o critério. Infelizmente. Critérios obscuros, queridos. Meramente convenientes, políticos. Enquanto os critérios bíblicos são ignorados. Completamente ignorados. São deixados de lado. Tem líder que é nada mais do que um mero combustível. Nada mais. É como o espinheiro, lá da história de Jotão. Ele é melhor em incendiar as coisas do que em liderar. Ele é melhor nisso. Bota fogo no negócio, acaba com tudo. Queima melhor do que cuida. Tem líder que é espinheiro. Por isso que tenhamos cuidado com as escolhas que nós fazemos. Que Deus nos capacite mesmo. Porque dependendo, queridos, as escolhas que nós fazemos hoje, pode ser que na geração seguinte, elas piorem. Elas piorem. A história de Gideão é um exemplo claro
As concessões de Gideão se escancararam com o filho dele. Que Deus possa nos ajudar. Mas sabe de uma coisa? Apesar disso tudo, fique tranquilo. Deus está de olho. E isso precisa confortar o meu e o seu coração. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela não é minha. Ela não é dos presbíteros. Ela não é da denominação. É a igreja de Cristo. E Ele vai cuidar dela. Ele não vai deixar ela se perder. Aliás, Ele vai não só cuidar, como Ele vai embelezar essa igreja. É o que Ele promete. No final, é uma igreja linda, maravilhosa, trajada com um vestido lindo, joias preciosas, maravilhosas. Não é isso que nos diz? O final desse povo chamado igreja. Por isso, não fique desacreditado. Não fique desacreditado. Não fique com ceticismo. Não fique dizendo, a igreja nenhuma presta. A igreja é de Cristo, queridos. A igreja é de Cristo. A igreja ela é do Senhor. Por isso fique tranquilo que Ele está de olho nela. E Ele vai cuidar dela. E sabe de uma coisa? Ele promete que vai vingar ela contra todos esses que estão acabando com a sua igreja hoje. Estão machucando a sua igreja hoje. Estão ferindo a sua igreja hoje. Estão perseguindo os seus crentes hoje. O Senhor promete vingança. Ele promete. Fique tranquilo, igreja. O Senhor cuida de nós. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele sabe aquilo que se passa conosco. Ele sabe todos os dilemas que nós enfrentamos. As dificuldades que ainda estão pela frente, Ele sabe. E pode ser que Ele levante pessoas fiéis para nos alertar. Talvez seja você. Talvez seja. E Ele continuará nos alertando na sua palavra. Ele continuará nos ensinando na sua palavra. Ele continuará cuidando de nós na sua palavra. Porque Ele está de olho. E Ele cuida de tudo. Amém? Que Deus nos abençoe. Não terminamos essa mensagem com a triste notícia dos líderes, mas com a notícia maravilhosa de que há um Deus soberano que cuida do seu povo e sustenta o seu povo. Graças a Deus por isso. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Que você possa orar por você como igreja e por nós como igreja. Peça a Deus mesmo que levante no nosso meio homens e mulheres fiéis e tementes a Ele, que amam o Senhor. Que levante no nosso meio líderes fiéis a Ele. Homens íntegros, seguindo critérios bíblicos. Que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Em nome de Jesus. Possamos orar por isso. Possamos clamar ao Senhor por isso. Deus santo e amado, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. E nós Te louvamos, ó Deus, ó Pai, porque o Senhor nos alerta. Ó Deus, o Senhor nos avisa. O Senhor nos direciona. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Porque nós adoramos um Deus que não tira férias. Um Deus que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Podemos ficar tranquilos hoje, porque o Senhor está de olho, Deus, na igreja. Podemos ficar tranquilos, Deus, ó Pai, porque o Senhor está cuidando da igreja. Às vezes nos assustamos, Deus, ó Pai, com inúmeros erros, Pai. Às vezes nos assustamos, ó Deus, ó Pai, com inúmeras questões, ó Deus, ó Pai, que não deveriam estar acontecendo. Mas, ó Deus, que o nosso olhar ele esteja no Senhor. Ele esteja naquele que nos guarda. E naquele que, mesmo em períodos de extrema escuridão, levanta homens e mulheres fiéis. Que são boca do Senhor. Assim como o Jotão, com coragem, denunciando o pecado.
trazendo a tua verdade, trazendo a sua direção, que não se envergonham do Evangelho, que não se envergonham de Cristo, que não têm medo de pregar o que a tua palavra diz, que não vendem o seu discurso. Em nome de Jesus, ó Pai, levante homens assim, ó Deus, no nosso meio. Levante, ó Deus, ó Pai, homens como Jotão, com coragem, no nosso meio. Continue, Deus, ó Pai, sustentando a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Continue, Senhor Deus, ó Pai, abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Ó Pai, que esse remanescente da eleição, ó Pai, aqueles, ó Pai, que ainda estão desgarrados, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos use, para que através da tua palavra, ó Deus, eles se ajuntem ao teu povo e à tua igreja. E esse corpo, essa congregação, cresça e se multiplique para a glória do Senhor. Fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja. Nos capacite, Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque podemos estar tranquilos, porque o Senhor está cuidando de tudo. Te louvamos, Deus, em nome de Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos prosseguir nesse momento, queridos, para o tempo da ceia, essa última parte do nosso culto. E gostaria de chamar aqui à frente o nosso grupo de louvor, que vai nos conduzir em mais uma canção. Enquanto o grupo de louvor se posiciona, gostaria de chamar também os presbíteros presentes, para que possam estar aqui nessa mesa, para junto podemos participar da ceia.